O Sérgio Moura confirmou que tem uma reunião entre o Augusto Melo e representantes da Emirates, tá? E ele citou nominalmente a Emirates, tá? E tinha testemunha lá, então não vai falar que é mentira, ninguém aqui. O Augusto Melo falou que não, eu tô falando que sim, o Samir tá falando que sim. Se você quer acreditar no Augusto Melo, acredita. Se você quiser acreditar em mim, acredita, não tem problema nenhum. Deixa eu só falar aqui, eu não chamei o Augusto Melo de mentiroso, antes que venham falar. Eu ia explicar. O encontro com a Emirates é para tentar vender os name rights do CT e do estádio. O estádio já tem uma empresa que paga, que é a Neoquímica Arena. Imagina o presidente numa entrevista falar assim, eu estou tentando vender o nome do estádio para outra empresa. O presidente não pode falar isso. Então, eu não estou chamando o presidente de mentiroso, é que ele não pode falar a verdade. Como presidente, ele está certo. Senão ele vai arrumar uma briga danada com a Neoquímica. Porque a Emirates, caso entre, vai pagar a multa da Neoquímica, que não é grande, é 10% sobre o restante do contrato, que dá uns 30 milhões de reais hoje, e colocaria o nome no estádio e no CT, tá? Então, o presidente não pode... Deixa eu ver o que me mandaram aqui. Mais uma pessoa aqui falou para mim, uma pessoa importante, tá? Que tá ouvindo e vendo o programa, falou que o Augusto Melo confirmou a reunião. O Augusto Melo confirmou a reunião para essa pessoa importante que está acompanhando o programa aqui. Não sei se eu posso falar, acho que eu não posso falar quem é, mas vai ter conversa sim. Obrigado, viu? Galera acompanhando a gente. Mas é isso que eu tô falando. O Augusto não pode, publicamente, falar de uma reunião com uma empresa que vai comprar um espaço que já tem outra empresa, né? Eu, no lugar do presidente, não falaria. O Silvinho, no lugar do presidente, não falaria. Mas, internamente, ele confirmou para essa pessoa que tá assistindo a gente. O Sérgio Moura me confirmou que vai ter uma reunião e eu estou cravando que vai ter uma reunião. O Marco Belo está dizendo, então, que a Emirates vai patrocinar o Corinthians. Não. Eu estou dizendo que vai ter uma reunião, assim como ele pode ter uma reunião com a Coca-Cola, com a Pepsi, com a Heineken, com a Brahma e que o raio que o parta. Isso não quer dizer que ele vai conseguir o patrocínio. Isso não quer dizer que ele vai conseguir o patrocínio. Ele vai ter uma reunião, ele vai apresentar um projeto para name rights de CT e de estádio. Eu diria até que é difícil que a Emirates aceite. Eu diria até que é difícil, tá? Porque é muita grana, é 1 bilhão de reais. Não é fácil você convencer uma empresa a gastar 1 bilhão de reais. Você precisa ter um poder de convencimento danado. Então eu estou dizendo, eu quero deixar bem claro, que vai ter uma reunião, não que já acertou ou que vai acertar, tá bom? Antes que venham cobrar coisa que eu não falei. Fala, Silvio, desculpa. Sabe qual é o problema? O problema é a forma como ele respondeu. Tudo é a forma. Quando perguntou sobre Emirates, que não existe Fly Emirates, é Emirates. Fly Emirates é tipo aqui o nosso Voitan, Voigol. É uma frase publicitária. Mas isso é detalhe. Quando ele foi perguntado, ele respondeu, não, isso é fake news do Fogo Amigo. Não precisava responder desse jeito. Ela fala assim, não tem nada. Pronto, não tem nada. Não tem nada. Uma outra pessoa que está acompanhando a gente também falou que o Augusto confirmou, porra. Então, vocês vão acreditar em quem? Mas foi a forma que ele respondeu ontem. Me xingaram, duvidaram de mim no Twitter, por isso que eu tô falando isso. O Augusto te desmentiu, você não sabe nada, o Augusto te desmentiu. Não, você nem foi citado na pergunta lá. Você nem foi citado. No meu Twitter, não por ele. Mas o problema é a forma como ele respondeu. Ele podia ter falado, não tem nada, ponto. Ele falou, não, isso é mais um fake news do Fogo Amigo. Você assistiu esse trecho da resposta dele? Sim, assisti a entrevista inteira. Então. Mas o que eu tô falando, não tô falando que o Augusto falou de mim, eu tô falando que no meu Twitter, no meu perfil, os seguidores começaram a falar, você é um mentiroso, o Augusto falou que não. Eu estou falando que ele não pode falar que sim. Ele não pode falar que sim. Não pode falar que sim. Não pode falar que sim. E poderia ter falado não de uma forma diferente, que daí não ia ensejar isso tudo. Talvez sim, mas é que a ênfase que ele deu é fake news do Fogo Amigo. Mas é o jeito dele, né? O jeito dele. O Augusto, ele... E eu falo isso pra ele, tá? Se eu falo aqui, eu falo isso pra ele. Ele precisa descer do
do palco do comício, né? Porque quando ele fala, parece que ele tá fazendo campanha. Então ele aumenta, ele é eloquente, e às vezes não precisa, às vezes precisa falar mais mansinho. O Leonardo Ruiz, Belo, R$1 bilhão é 250 milhões de dólares, para essa empresa é dinheiro de pinga.